Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Olha só que frase interessante. Eu sou eu, você é você. Pode não parecer, mas essa é uma frase profunda. E tem respaldo, tem a ver com a biologia, com um conceito que é o de variabilidade intraespecífica. O que isso quer dizer? Que em certas espécies na natureza, como a nossa, apesar de sermos todos membros de uma mesma espécie, há diferenças entre nós, genéticas, diferenças fenotípicas, isso pelo tipo de reprodução, que é uma reprodução sexuada, né, que determina então a formação das nossas células, pelas influências epigenéticas que agem então depois do DNA, depois dos genes. Nós somos diferentes, não tão diferentes para sermos membros de espécies diferentes, mas somos diferentes. Se as bactérias pudessem falar, elas não poderiam dizer isso, porque o processo de reprodução das bactérias é uma divisão simples do genes, do DNA, de forma que as descendentes de uma bactéria têm exatamente o mesmo material genético. Então, se a gente pegar uma população bacteriana que é oriunda de uma mesma origem, elas têm o mesmo comportamento. Então, se você der um antibiótico, todos os indivíduos dessa população vão reagir da mesma forma. Mas o que isso tem a ver com a medicina? Então, pensa na seguinte situação: duas pessoas, uma diz para a outra: olha, toma esse remedinho que quando eu tenho dor, resolve na hora. Bom, essa pessoa que diz isso, ela esqueceu que é mais evoluída que uma bactéria. Então, o que acontece com ela não necessariamente vai acontecer com a outra pessoa. Ou ela acha que toda a humanidade, inclusive aquela pessoa a qual ela se dirige, foi construída a partir do seu molde perfeito de DNA e de genes. Aí é mais complicado. Mas, enfim, a autoobservação, levando em conta a variabilidade intraespecífica, não é uma boa forma da gente descobrir verdades na medicina. É isso aí. Você é um bom observador ou uma boa observadora? Então vamos lá, um pequeno teste. Observe essas duas linhas que vão aparecer aqui embaixo, a que vai de A até B e a que vai de C até D, e diga qual das duas tem o maior comprimento. Se você respondeu que é a que vai de C até D, parabéns, mas a resposta está incorreta. Ah, mas parece que a que vai de C até D é mais longa. Sim, parece. E por que isso acontece? Por causa daquelas flechinhas que estão nas extremidades dessa linha. Como elas estão para fora, dão uma ideia de continuidade, o que faz com que a ACD pareça ter maior comprimento quando não tem. Mas e como é que eu posso verificar essa observação? Nesse caso, e nem sempre é assim, é muito simples, basta eu medir as duas linhas. Ao fazer isso, eu vou constatar que elas têm o mesmo comprimento. Muito bem. Essas flechinhas nas extremidades são vieses. E eu posso ter viés visual, de observação, mas a nossa observação ela é potencialmente contaminada por inúmeros vieses. O viés a partir das minhas crenças,
o viés a partir dos meus conhecimentos prévios, das minhas experiências prévias, viés a partir dos meus interesses. Portanto, a observação, ela é frágil enquanto demonstração da realidade. Isso vale para a medicina. Agora, se eu me deparar com alguém dentro da medicina, profissional ou não, que diga que não, a minha observação é fidedigna, não tem vieses. Bem, essa pessoa não está muito familiarizada com o pensamento científico, para o qual não existe resposta definitiva. Sempre haverá perguntas adicionais a serem feitas. Então, quando olhar para essas próximas duas retas, qual parece maior? Assassinaram a lógica. Todo ser humano é mortal. Renan Domingues é um ser humano. Logo, Renan Domingues é mortal. Esse é um exemplo de pensamento lógico, criado por Aristóteles e usando a dedução. Premissa maior: todo ser humano é mortal. Premissa menor: eu sou ser humano. Logo, conclusão: eu sou mortal. A lógica e a dedução são muito úteis na medicina, principalmente no raciocínio clínico. Agora, tem pelo menos 3 desvantagens. A primeira delas é que a lógica e a dedução, elas são muito úteis para utilizar conhecimentos já estabelecidos, mas não servem muito bem para criar novos conhecimentos. Aliás, é um perigo quando isso acontece. Segundo, como isso faz parte de um campo chamado racionalismo, depende da razão. E aí, às vezes, não dá certo, né? A coisa escorrega. E depende também, terceira desvantagem, de uma honestidade intelectual. E às vezes aí também escorrega. Vou dar alguns exemplos. Todo ser humano envelhece e várias alterações acontecem no organismo desse ser humano. Premissa maior. Uma delas é redução dos níveis de vários hormônios. Logo, basta repor esses hormônios e o envelhecimento será retardado. Assassinaram a lógica. Uma tremenda bobagem, porque várias outras coisas acontecem. Então, isso é de um reducionismo atroz. Um outro exemplo, o lítio é bom para tratar transtorno bipolar. Os seres humanos têm lítio no organismo. Conclusão, basta dosar o lítio para a gente saber se uma pessoa tem transtorno bipolar. Que estupidez! Nós nem sabemos direito qual o mecanismo de ação do lítio como estabilizador de humor. Então, vou dar 2 dicas. Primeira dica: quando você ouvir uma explicação muito simples para um fenômeno complexo na medicina, assassinaram a lógica. Agora, se essa explicação for dada com muita autoridade por uma pessoa com muita convicção, aí eu sugiro que você lembre dessa. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. No último vídeo, eu comentei sobre a questão da lógica e da dedução e alguns problemas, algumas limitações desse sistema em relação ao conhecimento médico. E esse sistema, na verdade, ele só começa
haver uma alternativa, surgiu uma alternativa para ele ao racionalismo na virada ali do século XVI para o século XVII, com um camarada chamado Francis Bacon. O Bacon, ele fez uma inversão, ele valorizava a experiência, então ele inaugura o empirismo e ele parte de uma premissa menor, que é a experiência dele, para chegar a uma conclusão. Então, se o Bacon fosse médico, ele, por exemplo, testaria o medicamento X para tratar a doença Y em 200 pessoas. E todas elas melhoraram. Então, o Francis Bacon, esperto que era, concluiria: o medicamento Y é eficaz para tratar a doença X, ou o medicamento X para tratar a doença Y. Muito bem, começam a surgir muitas críticas ao Bacon, principalmente porque achava-se que isso seria um pouco limitado, principalmente no século XVIII, por um outro camarada chamado David Hume, também inglês. Então, todos eles da escola e do empirismo inglês, que achava isso limitado, que não dava para chegar a grandes conclusões somente a partir da experiência. Mas criticou, mas solução que é bom também o David Hume não apresentou. A primeira boa solução para isso só vai surgir no século XX, mas essa eu vou guardar para um outro vídeo. Agora, só para a gente ilustrar o nível das críticas, né, ao Francis Bacon, vamos supor que Francis Bacon fosse vivo e fosse meu brother. Então, eu poderia ligar para ele agora: Hello Francis, how are you? Eu estou aqui diante da Fontana de Trevi. E o Francis Bacon responderia: é mesmo, você está em Roma, na Itália, que legal, vem me visitar aqui no Reino Unido. Só que não deu certo, porque é o seguinte: Francis é um cara muito viajado, experiente, mas nunca visitou Serra Negra, no interior de São Paulo, onde tem Fontana de Trevi também. Agora, imagina a seguinte situação: se o Francis fosse médico e a Fontana fosse um problema de saúde, vocês acham que ele comeria a bola? Acho que sim. Comer é só começar com os amigos, vamos lá. Então, depois de tratar das questões aí, os últimos vídeos da lógica, da dedução, problema da indução de Francis Bacon, como é que isso evoluiu? A grande evolução veio no século XX, na primeira metade do século XX, com um filósofo austríaco chamado Karl Popper. E o que o Popper disse? Ele, então, disse o seguinte: olha, não dá para eu querer desvendar a realidade só pela minha observação. Vamos deixar de ser pretensioso. Segundo ponto, isso não quer dizer que eu vou deixar de observar a realidade. Sim, eu vou observar, eu vou olhar os fatos, as doenças, os remédios. Só que eu vou elaborar hipóteses para isso. Hipóteses plausíveis, com base naquilo que já se sabe. Agora, o terceiro ponto foi a grande invertida, a grande sacada dele, que não é que eu vou provar que eu estou certo, não, para com isso. Na verdade, eu vou tentar refutar a minha hipótese, o princípio da falseabilidade. Então,
O campo da ciência para o Popper é o campo daquilo que pode ser refutável. Não existem conhecimentos intocáveis. Tudo pode ser questionado. Não existem verdades estabelecidas. Só que eu não vou contestar algo só pelo que eu penso ou só pelo que eu observo. Na minha experiência é diferente, ok? Fato de você nunca ter visto cisnes negros, você pode ter visitado 200 lagos e sempre ter visto somente cisnes brancos. Não quer dizer que os cisnes negros não existam. Aliás, a citação é do próprio Popper. Então é isso. Não existe uma possibilidade de nós termos verdades absolutas e ciência no mesmo lugar. Isso é completamente incompatível. Mas eu tenho lá minhas convicções. Muito bom, ok. Só que em outro lugar, não da ciência. Então, um exemplo, né? Eu acredito em unicórnios. Eu tenho certeza que existem unicórnios. Mas por que não? Eu tenho certeza que existem unicórnios. Ponto final. Ok. Olha que interessante. Por essas ideias do Popper, essa pessoa pode ser um cientista, pode ser um bom cientista até. Mas ele jamais vai poder ser um especialista ou um cientista de equinos. Porque se existissem unicórnios, eles seriam equinos, não? Ou não? Não sei.